Vamos dar uma olhada no que rolou no mercado financeiro no dia de hoje. O dólar a gente tinha uma compra na região dos 5.211,56 e uma venda na região dos 5.182,33. Então preço abaixo dos 5.182,33 venda e o preço acima dos 5.211,56 compra, né? E o que fez o mercado no dia de hoje? Vamos lá. Ele veio testar essa compra, né? Testou uma, duas, três e não acionou ela, né? Chegou nessa região, ele encontrou uma resistência, né, para o preço avançar acima dessa região. Depois ele veio testar o fechamento, já perdendo a média de 9, né? Então ele já perdeu a média de 9 aqui, mostrou fraqueza, a média de 9 apontando para baixo, enfim, veio buscar o fechamento anterior e depois fazer o que eu chamo de teste da venda, né? E ficou dentro desse range, né? E depois aciona o gatilho de venda, acionando o gatilho de venda, enfim, ele veio testar essa venda, né, para depois vir buscar o alvo da venda na operação. Chegando no alvo da operação, no período da tarde, então no período da manhã ele foi vendedor, no período da tarde ele veio testar essa venda, estopou ela, acionou de novo, depois veio estopá-la, né, para fechar próximo do fechamento anterior. Após o acionamento da venda, esse trade ele andou 23 pontos a nosso favor, né? Sem nenhum stop da operação, então ele acionou a venda, veio até testar ela, mas depois não estopou, e 23 pontos até o alvo da operação. Então acionou o gatilho de venda sem nenhum stop na operação e depois ele até me deu um trade aqui contra a tendência, né? Me dando essa compra aqui, né? Fazendo esse fundo, né? Nessa região, enfim, dando uma compra para depois vir testar, até estopou a venda, né? E depois ele aciona de novo, vem testar, enfim, vai construindo um range, uma zona de preço, topos e fundos ascendentes, até estopar essa venda, né? E terminar o dia com pouca volatilidade, uma queda de 0,16, né? Próximo do fechamento anterior. Então esse foi o dólar no dia de hoje. Já o índice, ele tinha uma compra aqui na região dos 184,663. Então vou mostrar aqui para vocês a compra. Então o índice compra nessa região e uma venda no 182,864, né? Inclusive ele veio testar essa região forte, né, logo no início. Então vamos dar uma olhada, início de pregão, o que que ele fez aqui? Reduzir o movimento para vocês. Então ele ficou logo no início, né, zigue-zagueando nessa região dentro do range, né? Entre a venda e a compra, enfim, tentou acionar a compra, depois perdeu fraqueza ao chegar nessa região, né? E veio testar a média de 50, média de 9 primeiro, depois a média de 50, fechamento anterior, ficou abaixo e veio no teste da venda. Aqui entrou uma força compradora, né? E começou a formar um padrão próximo do gatilho. Lembra que eu falei para vocês, olhar o que o candle está fazendo, padrão de candle que ele está fazendo, próximo à região do gatilho, né? Então aqui ele já mostrou que estava acumulando preço para acionar o gatilho. Depois ele aciona o gatilho, chega no nosso preço justo, enfim, chegou no nosso alvo na região dos 186,270 para depois vir no alvo da compra, né? E acima dele, né? Fazendo a máxima do dia na região aqui dos 187,859. E chegando nessa região, conforme eu digo para vocês, né? Chegou no alvo, passou do alvo da operação, no caso da compra, quando passa do alvo, e no caso da venda, quando passa do alvo, né? É recomendado já procurar por saídas da operação. Depois ele corrige, enfim, o mercado já tinha esticado bastante e ele veio testar o preço justo para fechar próximo dele, né? E esse trade após o acionamento do gatilho até o alvo, ele rendeu 2.424 pontos. Enfim, e após o acionamento do gatilho não teve nenhum stop na operação também, assim como aconteceu com o dólar, né? Então ele chega no nosso alvo, enfim, dando um belo de um trade hoje, uma operação de hedge, enfim,
venda no dólar e compra no mini índice. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados, Estudo Quant. Analisamos os padrões de movimento de preço e trazemos aqui para vocês os principais pontos de volatilidade do contrato futuro do dólar e do mini índice, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.